Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos à palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem reservado para nós num pequeno estudo, num pequeno encorajamento para nossas vidas. Vamos seguir em frente nesse 2022, um ano de vitória para mim, um ano de vitória para você, em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E por último, 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a palavra de Deus aqui, ela confirma que nós somos o templo de Deus. Quando Jesus estava no mundo, e mesmo antes de Jesus vir ao mundo, nós não éramos o templo de Deus. O templo de Deus era o local, um prédio, um local feito para adoração, para a leitura da palavra, em que ali sim era um local dedicado à palavra de Deus, era um local dedicado a Deus. Era como se o próprio Espírito de Deus estivesse naquele local. É por isso que em muitas passagens do Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus Cristo indo ao templo pregar. Ele ia ao templo pregar. Mas por que Jesus ia ao templo pregar se Jesus é a nossa nova aliança? Porque como eu já falei muitas vezes, pessoal, Jesus quando estava vivo, ele estava cumprindo a lei por nós. Então Jesus ele tinha que cumprir toda a lei mosaica por nós. Por isso que Jesus ele ia ao templo, por isso que Jesus, de certa maneira, ele guardava o sábado, mas ele continuava fazendo milagres no sábado. Por isso que Jesus ele seguia a lei mosaica. Ele foi criado na lei mosaica e cumpriu toda a lei mosaica por nós. Senão, ele não seria perfeito, ele estaria em pecado. Então Jesus, quando era vivo, ele se dirigia ao templo para pregar. Mas da mesma maneira ele pregava nos montes, ele pregava em casas, ele pregava em outros locais, mostrando o que viria, o que estava por vir, quando ele morresse e quando ele ressuscitasse. Então a palavra de Deus aqui ela é clara, ela confirma que a casa de Deus, que o templo de Deus somos nós, não a igreja, não o local onde você vai, não o local onde você congrega. Muitas vezes você chega lá na igreja e a pessoa pega o pastor, o padre, ou seja lá quem for, fala assim, olha, tenha respeito porque você está na casa de Deus. Não, não é verdade. Você não está na casa de Deus, porque a casa de Deus é você. O corpo de Deus, o corpo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus habita, a partir da morte e ressurreição de Cristo, é você. Por isso que nós devemos andar em santidade, de corpo, de alma e de espírito. Porque nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. Como diz a palavra aqui que nós lemos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque o nosso corpo não foi feito por homens, o nosso corpo foi feito pelo próprio Deus. A partir de Adão, e de lá para cá, toda essa genealogia do barro que Deus assoprou nas narinas de Adão, descendeu nós todos. Então nós somos feitos pelo próprio Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a partir de Cristo, quando Cristo se entregou por nós, nós fomos comprados pelo maior preço que pode ser pago. Não há no mundo, não há no universo inteiro dinheiro que possa comprar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito.
Porque o Senhor Jesus Cristo, através de Deus, já comprou isso. Ele nos comprou para si mesmo. Deus nos comprou para si mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós, sendo o templo do Espírito Santo, nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós devemos ser sal e luz para essa terra. Nós devemos ser diferentes do mundo. Portanto, meu amado, portanto, minha amada, quando alguém falar assim para você, vamos lá na igreja porque lá é a casa de Deus. Não, isso não é verdade. Você pode ir na igreja assim, congregar com os irmãos, isso é saudável. Mas que isso te trará salvação? Não, isso é mentira. O que te traz a salvação é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É você crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por você. E se você não fez essa entrega até hoje, faça agora. Se ajoelha, fale, Senhor, eu sou pecador e confesso que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu confio nele como meu Salvador. E eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento você será salvo pelo sangue de Cristo. Não por um templo, não porque você vai na missa, porque você vai no culto, porque você vai em alguma reunião de irmãos. Não, isso não te salva de absolutamente nada. Inclusive tem muitas pessoas que só são crentes, só são cristãos dentro da igreja lá, da parede ali, das paredes daquele local físico. Porque quando saem de lá, são verdadeiros demônios. Portanto, não são templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada no que o Wikipédia diz para nós a respeito de templo. Olha lá, vamos ler. Templo, do latim templum, local sagrado. É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso como culto. O termo também pode ser usado em sentido figurado. Nesse sentido, é o reflexo do mundo divino, a habitação de Deus sobre a terra, o lugar da presença real. É o resumo do macrocosmo e também a imagem do microcosmo. O corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. O próprio Wikipédia, algo que não é de Deus, algo que é do mundo, criado pela elite mundial, está dizendo aqui que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de habitação do Espírito Santo. Então que isso fique muito claro para você. Você é o templo de Deus. Quando você for fazer algo errado, que você sabe que é errado, mas que te dá vontade de fazer, você pensa da seguinte maneira: o que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que eu fazendo isso, o Espírito Santo que habita em mim, ele vai gostar do que eu vou fazer? Será que ele vai aplaudir o que eu vou fazer? Será que isso que eu vou fazer é para a glória de Deus? Ou para a minha glória? Ou para o meu desejo? Então, essa é a pergunta que nós devemos ter. Porque nós, sim, somos o templo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o local de habitação de Deus, do seu Santo Espírito. Portanto, vivamos em santidade, vivamos buscando o arrependimento a cada dia de nossas vidas, porque todos os dias nós pecamos. E o tempo está se abreviando, o final está chegando. Nós sabemos que Jesus está voltando e nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar atentos ao que o Espírito Santo que habita em nós, enviado pelo próprio Deus, está nos dizendo. Essa voz da consciência, às vezes, que você escuta, não é a voz de consciência, coisa nenhuma. É o Espírito Santo de Deus que habita aí em você. Mesmo que você ainda não tenha aceitado a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus está lá pedindo para você, batendo na porta, querendo entrar no seu coração, na sua alma e na sua mente. Tudo bem? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que tenha valido a pena você perder um pouco, entre aspas, desse tempo ouvindo o que eu tenho para dizer para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e ative o sininho de todas as notificações para você ficar por dentro das novidades que eu trarei no canal. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.